Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 185, Livro dos Médiuns, capítulo 26. Perguntas sobre os interesses morais e materiais. A questão é de número 291, agora nós vamos para a pergunta de número 18. Kardec pergunta assim: podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Olha só para você ver. É óbvio que pode, só que isso é muito relativo também, né? Porque existem os espíritos responsáveis pelos assuntos privados, né? Quando se fala em assuntos privados, são aqueles assuntos assim mais particulares, aqueles assuntos mais íntimos. Vamos dizer assim, quando, por exemplo, uma pessoa consulta um espírito a respeito de uma doença, né? A respeito de uma dependência química em casa, que só a família quer saber, né? Tem muitas coisas privadas, eu não vou entrar nesses detalhes não, porque o cérebro está cansado hoje. Mas eu já procurei mostrar a ponta do novelo. É por aí. Então, os bons espíritos respondem assim: algumas vezes, né? Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Algumas vezes, conforme o motivo. Conforme o motivo. É o que eu acabei de dizer, né? Então, isso é relativo. O espírito ali, por exemplo, tem um espírito que foi invocado ali na casa espírita e ele está respondendo a tudo. Mas chega uma pessoa e faz uma pergunta no privado. Ele, como sendo um espírito de bom senso, ele passa aquela responsabilidade para um espírito familiar daquela pessoa. Ele já não responde ali em público. Olha só para você ver que coisa interessante. Porque você conhece aquele ditado que diz assim: roupa suja se lava em casa e não em público? É mais ou menos isso aí, gente, que eu quero dizer. Eu podia usar outros termos, mas eu vou usar por isso, porque eu gosto de usar esses termos assim, porque as pessoas entendem melhor, não é verdade? Olha só para você ver. Roupa suja se lava em casa. Você vai lavar roupa suja lá no meio da rua para quê? Para as pessoas ficar sabendo? É mais ou menos aí. Agora, nós temos que entender que nem todos os espíritos invocados são espíritos sérios, são espíritos nobres, são verdadeiros. E eles respondem a tudo. Tanto as perguntas sérias, quanto as perguntas privadas. Porque eles não estão nem aí. Aquele ditadozinho, vem um ditado aí, ó.
Sabe aquele ditado que diz assim, jogou papel no ventilador? Pega um monte de papel e joga no ventilador para você ver o que vira a tua sala. Suja tudo. Agora os bons espíritos não faz isso. Os bons espíritos eles pegam, diz para você assim, ó, guarde esse maço de papel aí. Vou passar você para um outro espírito familiar que vai te responder. Então, olha aqui. Algumas vezes, conforme o motivo. Isso também depende daquele a quem tais conselhos são pedidos. Olha só, é o que eu estou dizendo. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares. Tá vendo aqui, ó? Os espíritos familiares. Já entrou os espíritos familiares que eu já disse. Que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. Então, os espíritos familiares, eles estão ali, né? Mais ao par do que está acontecendo. Dos assuntos privados, né? Daqueles assuntos particulares ali da família, assuntos íntimos, né? Assuntos do casal, íntimos do casal, dos filhos, íntimos dos filhos, né? Que ninguém precisa ficar sabendo. Poxa, para que isso, né? Acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. Então, eles se interessam pelos que lhes diz respeito. É o amigo. Então, os espíritos familiares, eles são os amigos. O confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Então, esses espíritos amigos, esses espíritos familiares, eles são os mais secretos confidentes, né? Dos pensamentos mais particulares. Mas, é tão frequente os cansardes com perguntas banais que eles vos deixam tão absurdo fora perguntardes sobre coisas íntimas, né? Então, eles se cansam também. Não há necessidade de ficar perguntando demais. Então, por exemplo, só para você ter uma noção, você chega no particular com o teu espírito amigo e você o interroga. Bom espírito, eu estou com uma complicação ginecológica. Você poderia me passar uma orientação, por gentileza? Sim. Procure o ginecologista. Ora, não é uma resposta objetiva? Óbvia. Ah, tá bom. Só que depois, 2 meses depois, você volta de novo. Espírito amigo, eu estou com um problema ginecológico. Você poderia me passar uma orientação? Você foi ao ginecologista? Não. Tá vendo só? Ora, gente, com todo respeito ao termo, e se enfurece até os bons espíritos, nos bons sentidos. Porque eles não estão ali por brincadeira, como por exemplo aqui na pergunta 17. Os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Que isso aqui quer dizer? Luiz, você está voltando? Não, faz parte do tema.
Quantos milhões de pessoas, já tratamos desse assunto, quantos milhões de pessoas pedem a luz, mas que se comprazem nas trevas? Como se comprazem nas trevas? Recorrem à casa espírita, pede para se libertar do obsessor, para se livrar da carga negativa, do fluido pesado, do espírito obsessor, do espírito doente, recebe passe, água fluidificada, você entendeu? Pedem o impossível, mas saem da casa espírita, lá na porta já acende um cigarro e já sai cuspindo igual sapo. Eu queria saber se sapo pita, se ele cospe, porque eu falo isso, coitadinho dele, eu acho que sapo não cospe não, mas sai cuspindo igual um sapo. Tá. Chega em casa, uma copada de café. Chega em casa igualzinho um cavalo com a família. Eu falo os termos mesmos. O que muitas pessoas ficam aí passando melzinho, eu não, eu falo os termos. Chega em casa igual um cavalo com a família. Chega em casa, vai assistir filme pornográfico. Falo mesmo. Alguém tem que falar, porque senão vai ficar até quando essa palhaçada na doutrina dos espíritos? Chega em casa, briga com a esposa, briga com o marido, briga com o marido, briga com os filhos. Xinga a patroa, xinga o patrão, xinga o emprego, xinga o governo, xinga os deputados, xinga esse, xinga aquele. Será que o nosso papel é xingar ou orar uns pelos outros? Não conseguimos reconhecer até hoje, depois de 2000 anos, que nós somos irmãos em processo de evolução? E que Jesus, não acusou a meretriz há 2000 anos atrás, e nós nos sentimos no direito de acusar e apontar os defeitos uns dos outros? Será que a responsabilidade do país e de uma cidade está nas costas apenas daqueles que foram eleitos? Nós não temos dever nenhum de cuidar das nossas obrigações. Nós não temos o dever de varrer a porta da nossa casa. Nós temos que morar nas residências e não queremos pagar impostos. Nós temos automóvel, não queremos pagar gasolina. Então é só não ter. Você paga aluguel? Pago. Vai morar embaixo da ponte. Você tem carro? Tem. Venda, vai comprar uma charrete. Mas assim mesmo, puxa a charrete, porque se você comprar a charrete, você vai ter que tratar do cavalo. Puxe você a charrete. Uma criança disse assim para a mãe: mamãe, a senhora já parou para analisar se o mundo fosse como a senhora pensa? Como assim? Ela é irritada. Se o mundo fosse como a senhora pensa, mamãe, o mundo não existiria mais. Por quê? Porque a senhora pensa assim: estou insatisfeita com o meu cabelo. Pronto, desapareceu o cabelo. Eu estou insatisfeita com o meu corpo. Desaparece o corpo da senhora. Eu estou insatisfeita com o governo. Desaparece o governo. Eu estou insatisfeito com a humanidade. Desaparece a humanidade, mamãe. Eu estou insatisfeito com essas roupas. Desaparece as roupas, mamãe.
Eu estou insatisfeita com a minha mãe. Pão! Desaparece a mamãe da senhora, o papai da senhora. Estou insatisfeita com os meus filhos. Pam! Desaparece os meus filhos. Estou insatisfeita com a chuva, com o sol. E tudo, mamãe. Se respeitasse os desejos da senhora, que vida mais inútil. A senhora já parou para pensar nisso, mamãe? A mãe teve que se render ao filho. Então, quantos milhões de pessoas buscam a luz, mas se comprazem nas trevas? Saem da casa espírita, vai direto para o bar beber pinga. Vai para as bocas de fumo buscar cocaína e maconha. Eu falo mesmo. Quem não quiser ouvir que deleta o vídeo. Mas eu creio que se você fizer isso, você não vai ouvir orientação dessa forma em lugar nenhum. Porque os picaretas que se dizem espírita, eles não querem botar a cara a tapa porque são covardes. São iguais àqueles que apedrejaram e pregaram o Cristo na cruz há 2000 anos atrás. São covardes. Não colocam a cara a tapa. Por isso que eu sou atacado. Mas mate. Mas eu não calo a boca. Porque você não sabe que eu estou aguentando de encarnado e de desencarnado. Mas eu não vou calar a boca. Sai da casa espírita, vai para o churrasco. Sai da casa espírita, vai para os pontos. Eu conheço muitos espíritas que deixam suas mulheres em casa e vai para os pontos buscar as meretrizes. Eu conheço. Eu não posso dizer mentira. Vai buscar meretriz. Muitos saem das casas espíritas, sábado o dia todo na cachaça, domingo todo na cachaça, e depois na segunda passa mal, foi a azeitona que ele comeu na sexta-feira. Quantos homens deixam a mulher e os filhos em casa e passam nos botecos sexta, sábado e domingo e aparece em casa na segunda? Um homem desse merece ter uma família? Um homem desse pode se dizer espírita? Eu não vou usar outros termos aqui não, por respeito a você. Mas buscam buscam a luz, mas se comprazem nas trevas. É drogas, prostituição, porta larga. O antagonismo, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme. Eu acho que o que a humanidade está precisando é raciocinar. Eu já costumo dizer aqui no esmiuçamento que a humanidade, uma boa parte da humanidade está precisando é de se educar, é de se conhecer. Conheça-te a ti mesmo. No pórtico de Delfos, na Grécia antiga, Sócrates lá deparou com essa frase, que essa frase não é de Sócrates.
Conheça-te a ti mesmo. E quem pode bater no peito e dizer, eu me conheço? E por não se conhecer, não aceita. E por não aceitar, não se aceita. E por não se aceitar, não age na humildade, na aceitação, na compreensão. É fácil? Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Mas aqueles que se dizem espírita, pelo menos deveriam tomar vergonha na cara e procurar dar o primeiro passo. E nós não temos visto isso em 100% e nem em 1%. Nós não temos visto muitos espíritas dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo na direção do holofote. Dar o primeiro passo na direção da câmera de fotografia, nas câmeras de filmagem para aparecer nos outdoor. Então é vergonhoso. É vergonhoso. Então tá aí o esclarecimento. Porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Pede. Das casas espíritas. Mas continuam os mesmos lá fora. Os mesmos antagonistas. Os mesmos crápulas, hipócritas, os mesmos picaretas. E eu vou dizer uma coisa para você. Esses dias agora, creio que a semana passada, a AME, Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, completou-se 30 anos de existência. Fizeram uma comemoração de aniversário de 30 anos. Vergonhoso. 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 Se tinha presente, eram umas 10, 15 pessoas. Se tinha presente. Depois, acha ruim eu dizer aqui, hipócritas, charlatões, mistificadores, picaretas, espíritas, charlatões, mistificadores, hipócritas, picaretas, que estão em busca do espiritismo apenas por mercenarismo, por interesse. A prova, esses dias agora, no aniversário da Aliança Municipal Espírita, AME, Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, 30 anos. Gato pingado, estava lá. Se, 15 pessoas o máximo. É uma vergonha. Depois você vai acreditar, nessa corja. De que jeito? Na verdade, o espírita de São Sebastião do Paraíso nem não é corja. É o churume do lixo. Agora, quem vem falar comigo? Ninguém. Por que não vem? Porque não tem moral para falar.
Porque para falar, precisa rebater o que eu estou dizendo à luz da doutrina dos espíritos. Prove-me que estão agindo corretamente. Que eu calo a boca. Depois você vai confiar a sua vida, os teus problemas a estes picaretas que servem para lotar casas espíritas em busca de fenômenos, em busca de pai de santo, em busca de preto velho? Que não compareçam na casa espírita que eu trabalho. Porque se comparecer, eu boto todo mundo para correr. No bom sentido, com todo respeito. Porque as pessoas na casa espírita que nós trabalhamos, elas não aguentam permanecer lá 2, 3 trabalhos. Por quê? Porque elas vão e ficam observando. Elas percebem que elas lá não encontram aquilo que elas querem. Por isso elas cascam fora. É o lema do professor. Prioriza-se a qualidade e não a quantidade. E o espírita de paraíso está preocupado com a quantidade e não com a qualidade. Estou dizendo alguma besteira? Raciocine, estude a doutrina dos espíritos, você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos para a próxima pergunta.